E aí, pessoal, quanto tempo, hein? Eu vim com esse vídeo para reforçar para vocês o que nós estamos estudando, que são os métodos de separação de misturas. Os métodos que eu vou usar dependem muito do tipo de mistura que eu quero separar. Por isso que nós separamos os métodos entre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Mas a pergunta é, quando é que eu sei que a mistura é homogênea ou heterogênea? Ou se aquela fase que eu quero separar é homogênea ou heterogênea? Bom, homo vem de igualdade. Então, eu olho e eu vejo como se fosse apenas um material, embora eu tenha outra coisa lá dentro. Por exemplo, a água e o álcool, né? O álcool 70% que a gente tem usado, ele é uma mistura do tipo homogênea. Ele não aparece que tem água ou álcool, quantos por cento só de olhar. Já as misturas heterogêneas são aquelas que aparentam fases. Então, eu consigo determinar que ali dentro tem mais de alguma coisa. Exemplo clássico, a água e o óleo. Ok? Bom, uma vez eu classifiquei o tipo de substância ou o tipo da etapa que eu quero separar, eu tenho várias formas para fazer ou proceder essa separação. Então, vamos ver primeiro aqui os homogêneos. Eu coloquei evaporação porque a evaporação é o método mais simples, tá? O que a gente tem que observar é que na evaporação, a parte líquida vai se perder. Por exemplo, nas salinas, para tirar o sal da água do mar, eu uso o processo de evaporação. Então, eu coloco em grandes tanques, a água evapora e no fundo fica o sal, né, que depois é tratado para ser vendido. Então, é a evaporação, mas esse é o método que eu só fico com uma das minhas substâncias, a outra vai ser perdida. Se eu quero ficar com as duas substâncias, por exemplo, eu quero purificar meu álcool, eu queria um álcool a 100%, eu quero tirar a água dele. Então, eu posso fazer uma destilação simples. Então, consiste de colocar no equipamento, que é o destilador, né, que já tem a foto aí no roteiro de vocês podem acompanhar. O roteiro, vocês já vão escrevendo o método e vão escrevendo também a definição do método, assim vocês já vão acompanhando a aula. Então, a destilação simples usa para separar a água do álcool, né, e temos um aparelho que chama condensador. Ali, no balão volumétrico, eu vou aquecer. O que tiver menor ponto de ebulição vai evaporar primeiro, no caso o álcool. Quando ele passa pelo condensador, ele resfria e volta para o estado líquido e eu consigo o álcool, né, mais perto de 100% de um lado e a água do outro. Mas para isso eu tenho que estar sempre monitorando a temperatura, porque a gente sabe que a água, ela evapora a 100 graus. Então, se eu deixar isso aquecer até 100 graus, eu provavelmente vou ter água e álcool evaporando junto. Então, nas destilações é muito importante esse controle da temperatura. Mas se eu tenho material que tem mais de duas substâncias, por exemplo, se eu tivesse água, álcool e acetona, né? Como é que eu teria como separar? Teria. Só que a gente usa o que a gente chama de destilação fracionada. O exemplo principal da destilação fracionada é a extração dos derivados do petróleo. Então, o petróleo, ele é uma mistura, né? É uma mistura com muitas fases, né? Só que essas fases não são visíveis. Então, a gente vê ali vários componentes e quando a gente coloca num destilador, a gente consegue separar as diversas etapas. Então, a gente consegue ali a gasolina, o querosene, até as partes que vão ficar mais para sólidas, como a parafina, né, e o piche. Então, ele é o grande exemplo aí da nossa destilação fracionada. A gente também tem, eu coloquei ali a liquefação fracionada, que é quando eu quero separar gases. Por exemplo, nesse momento, né, tem tido uma grande demanda por oxigênio, né, para as pessoas que estão entubadas, elas precisam de oxigênio. E como é que eles conseguem o oxigênio? Porque o nosso ar, ele não é só oxigênio, né, ele tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, então aqui é uma mistura de gases. Mas lá no hospital eu preciso ter uma concentração alta de oxigênio para aquele paciente. Então, como é que eu faço isso? Eu faço através desse método, que é a liquefação fracionada. Então, o que acontece? Eu primeiro vou liquefazer, ou seja, vou tornar essa minha mistura gasosa líquida, geralmente abaixando a temperatura. E aí, quando eu faço esses gases ficarem líquidos, eles ficam líquidos em faixas de temperaturas diferentes. Então, eu consigo extrair, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o gás que eu quero. E aí, inclusive, o transporte desse gás é feito na forma líquida, né? Então, os caminhões de oxigênio que transportam os oxigênios para o hospital, eles levam oxigênio na forma líquida. Então, se você já observou, são os caminhões tanques, eles têm uma válvula e essa válvula chega e fica congelada por fora. Por quê? Porque ali ele está mantendo a baixíssima temperatura, temperaturas abaixo de zero,
que é quando eu tenho o oxigênio no estado líquido. E esse oxigênio ele só vai voltar a ser gasoso quando ele entrar, né, lá na tubulação do respirador no hospital. Então ele faz todo o percurso também no estado líquido para poder, é uma forma mais fácil, né, de você armazenar e transportar. Já que o gás ocupa muito espaço, então eu carregaria pouca quantidade em um espaço muito grande. Fazendo ele líquido, eu consigo uma quantidade maior, mensurar de forma melhor. Bom, esses são os principais métodos homogêneos. Agora, os que a gente mais trabalha são esses aqui, os métodos heterogêneos. Porque a gente viu que a maior parte das substâncias no dia a dia, elas estão nessa forma, são misturas do tipo heterogêneo. Então, a primeira que eu coloquei aqui é a mais simples de toda, que é a catação. Quando você vai fazer um feijão ali, você vê um carocinho de milho e tal, você está fazendo uma catação. Quando a gente leva, né, os materiais para reciclagem, eu também estou fazendo uma catação. Então, esse é um dos métodos mais simples e para separar, eu preciso que meus objetos estejam no estado sólido, então a mistura tem que estar sólida, não tem como eu catar líquido ou catar gás, né? Então tem que estar sólido e eles sólidos eles têm que ter tamanhos e cores diferentes, porque senão eu também não consigo diferenciar. Não dá para catar, por exemplo, farinha de trigo de amido de milho, porque são duas farinhas brancas com tamanhos muito próximos, muito pequenos, então a gente não consegue distinguir e diferenciar um do outro, né? Então, levigação é um método que era muito usado na época do garimpo, né? Porque, eu não sei se vocês já viram aquela foto do garimpeiro no rio, né? Ele pegava areia no fundo do rio e ia deixando a água passar. E a água ia levando sólidos menos densos. E os sólidos mais densos, geralmente os sólidos que têm metal, e principalmente metais preciosos, como ouro e prata, iam se decantando, iam ficando no fundo. Então, ele depois conseguia, né, retirar o ouro. Então, a levigação é um método que separa sólidos, utilizando, né, uma água corrente, desde que esses sólidos tenham densidades diferentes. Bom, agora tem a filtração. Bom, essa é clássica, né? Filtração, todo mundo tem um filtro em casa. Então, consiste em separar resíduos através de um filtro. Agora, o que vocês não sabem é que a filtração, ela pode ser feita entre líquido e sólido, que é o mais comum, mas ela pode ser feita também entre, por exemplo, um gás e um sólido. É o caso do aspirador de pó. Então, querendo ou não, o aspirador de pó, ele tá fazendo uma filtração. A poeira fica retida no filtro e o ar passa. Quando a gente faz um café, além de outro método, ele também tem uma filtração. Por quê? Porque o pó de café fica retido no filtro e a água passa. Lá também está ocorrendo uma rache, né? Que é quando eu tenho a solubilização, né? No caso da substância da cafeína, entre outras substâncias, na água quente, né? E ela passa. Então, ali também estão ocorrendo dois métodos. Mas é um método também, né? Importante para vocês, que é a filtração. Destilação. Decantação. Decantação separa objetos por diferentes densidades que não sejam solúveis. Bom, a decantação ocorre naturalmente. Então, se eu colocar, por exemplo, areia e água ali agitada e deixar em repouso, a areia vai decantar, ela vai para o fundo, a água fica em cima. Mas, às vezes, eu preciso usar alguns instrumentos para que essa separação seja feita de uma forma eficiente. Então, por exemplo, o sangue. O sangue, a gente viu que é um material heterogêneo do tipo coloide. E como é que eu separo, né, as hemácias vermelhas e brancas para poder fazer um exame ou algum tipo de teste? A gente usa um equipamento chamado centrífuga, tá? Então, ele acelera a altas velocidades, e aí, ao acelerar a alta velocidade, eu consigo separar ali as fases que demorariam muito tempo para separar só em repouso. Então, a centrífuga é uma forma de acelerar a decantação. Uma outra forma é usar o que a gente chama de funil de bromo, né? Tem aí a fotinha dele também no roteiro de vocês. Ou também chamado de funil de decantação. Por exemplo, o óleo e a água, naturalmente, eles estão separados. A água decanta, fica no fundo e o óleo fica em cima. Mas para a gente separar é muito sutil. Então, o ideal é a gente usar o funil de bromo, porque ele deixa o líquido mais denso, menos denso passar e o mais denso ele segura dentro do funil, ok? Nós temos também a peneiração, que é chamado também de tamização, tá? Bom, quem nunca viu numa obra, né, o pedreiro peneirar a areia. Por que ele faz aquilo? Para tirar objetos grandes, como pedras e galhos e folhas e restos de fezes de animais, para que isso não vá para a massa do cimento, porque isso pode entrar em decomposição e depois atrapalhar o concreto, fazer ele rachar, criar bolhas. Então, por isso que se faz a peneiração da areia. Então, separa sólidos que tenham tamanhos diferentes utilizando uma
peneira. Bom, temos a flotação. A flotação, ela é usada assim, por exemplo, eu tenho areia e sal, mas eu preciso separar. Mas como separo? O tamanho é muito próximo, não dá para fazer picatação, peneiração passaria os dois, filtração também não rola. Então, a flotação é um método eficiente. A gente sabe que o sal é solúvel na água e a areia não. Então, eu ponho a água, solubilizo o sal na água e deixo decantar. É uma forma de fazer. Lembrando que a flotação ela não é um método definitivo. Então, provavelmente depois eu terei que fazer outras etapas para eu poder conseguir separar totalmente a minha mistura, né? Então, ela é um método usado, mas geralmente ela vai ser usada junto com outros métodos. E eu trago aqui também a imantação, também conhecido como separação magnética, que é obviamente usado para separar componentes metálicos que têm atração magnética. Então, por exemplo, eu tenho na minha areia a presença de ferro e eu quero retirar o metal dali. Então, você passa o ímã, né, o metal é atraído, a areia fica. Isso é muito usado também em alguns tipos de ferro velhos, principalmente filmes americanos, né? Tem aqueles ímãs gigantescos que levantam o carro. Então, ali eles usam para separar, né, os componentes ali metálicos dos não metálicos. Tem também no desenho do Toy Story, eu acho que é o 3, onde eles têm, né, o ímã, os componentes metálicos vão passando por uma esteira, o ímã puxa o que é metálico, o que não é metálico vai ficando embaixo. Então, é um método também usado para separar. São só esses métodos que existem? Não, gente, existem muitos outros, mas esses são os principais que vocês precisam saber e são esses que estão no roteiro. Então, agora vocês vão pegar o roteiro, vão definir, nomear cada método. Eu coloquei as ilustrações, então pelas ilustrações e pela minha explicação, você vai tentar descobrir qual é o método, vai definir o que esse método é, e aí você pode pesquisar no seu livro, pode pesquisar na internet, pode pesquisar em vários lugares a definição, e vai impor um exemplo de mistura que pode ser separada usando esse método, ok? Então, até mais e estuda aí!